Existe uma verdade que muita gente só entende depois de passar por processos difíceis. Deus nem sempre muda a nossa situação na hora em que queremos, porque muitas vezes Ele está usando aquela situação para mudar quem nós somos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você esteja em uma fase em que parece que nada está acontecendo. Você ora, mas a resposta não chega. Você se esforça, mas as portas continuam fechadas. Você tenta permanecer fiel, mas parece que pessoas menos preparadas avançam enquanto você fica parado. Você sabe que Deus fez promessas. Você sabe que existe algo maior. Mas no momento, tudo parece pequeno, apertado, escondido e demorado. E é nesse ponto que muitas pessoas se confundem, porque nós pensamos que, quando Deus quer nos levar para algo maior, Ele imediatamente abre uma grande porta. Mas a Bíblia mostra que muitas vezes, antes de Deus abrir a porta, Ele prepara a pessoa. Antes do trono existe o processo. Antes da honra existe o tratamento. Antes da resposta pública, existe a formação secreta. Antes de Deus levantar alguém diante dos homens, Ele trabalha esse alguém no lugar onde quase ninguém está vendo. E uma das histórias mais fortes sobre isso está em Gênesis 41. Gênesis 41 é o capítulo em que José finalmente sai da prisão e é colocado diante de Faraó. É o capítulo da virada. É o capítulo em que o esquecido é lembrado, o preso é chamado, o humilhado é honrado. O homem que parecia enterrado no processo é levantado por Deus para governar o Egito. Mas para entender Gênesis 41, nós não podemos começar apenas no palácio. Precisamos olhar para tudo o que veio antes, porque José não chegou preparado diante de Faraó por acaso. Ele foi preparado por Deus em cada etapa dolorosa da sua história. José foi preparado na casa do pai. Foi preparado no meio da rejeição dos irmãos. Foi preparado quando foi vendido como escravo. Foi preparado na casa de Potifar. Foi preparado quando foi tentado. Foi preparado quando foi acusado injustamente. Foi preparado na prisão. Foi preparado quando interpretou sonhos e mesmo assim foi esquecido. E só depois disso veio Gênesis 41. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Quando Deus tem algo maior para fazer através de alguém, Ele não trabalha apenas nas oportunidades. Ele trabalha no caráter, porque uma porta grande sem caráter pode destruir uma pessoa. Uma posição alta sem maturidade pode se tornar armadilha. Uma bênção sem preparo pode virar peso. Por isso, Deus não prepara apenas o lugar onde você vai chegar. Deus prepara você para permanecer quando chegar lá. E talvez essa seja a mensagem que você precisa ouvir hoje. Deus pode estar te preparando justamente no lugar onde você acha que foi esquecido. José recebeu sonhos ainda jovem. Em Gênesis 37, a Bíblia mostra que ele sonhou que seus irmãos se inclinavam diante dele. Aquilo apontava para um futuro de honra, liderança e autoridade. Mas o caminho entre o sonho e o cumprimento não foi curto. José não recebeu o sonho em um dia e assumiu o governo no outro. Entre o sonho e o trono, José passou por um caminho que ninguém escolheria naturalmente. Ele foi odiado pelos irmãos, foi jogado em uma cova, foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, foi acusado de algo que não fez, foi lançado na prisão, foi esquecido por alguém que ele havia ajudado. Se olhássemos apenas para as circunstâncias, pareceria que tudo estava dando errado. Mas quando olhamos com os olhos da fé, percebemos que Deus estava conduzindo José mesmo nos lugares difíceis. E aqui está uma das primeiras lições. O preparo de Deus nem sempre parece preparo. Às vezes parece atraso, às vezes parece injustiça, às vezes parece abandono, às vezes parece perda, às vezes parece silêncio, às vezes parece que Deus saiu de cena, mas Deus estava trabalhando. O problema é que nós gostamos de reconhecer Deus quando Ele abre portas,
mas temos dificuldade de reconhecê-lo quando ele permite processos. Gostamos de ver Deus no palácio, mas nem sempre conseguimos ver Deus na prisão. Gostamos de ver Deus na promoção, mas nem sempre conseguimos ver Deus no tempo de espera. Gostamos de ver Deus quando alguém nos honra, mas nem sempre percebemos Deus quando estamos sendo tratados em silêncio. Mas a história de José nos mostra que Deus estava presente em todas as fases. Gênesis 39, versículo 2, diz que o Senhor estava com José, e isso é dito quando José ainda era escravo na casa de Potifar. Depois, em Gênesis 39, versículo 21, a Bíblia diz que o Senhor estava com José também na prisão. Veja isso. Deus estava com José na casa de Potifar e Deus estava com José na prisão. Isso significa que a presença de Deus não é provada apenas pela ausência de problemas. Muitas vezes, a presença de Deus se manifesta sustentando você dentro do problema. Deus não abandonou José porque ele foi vendido. Deus não abandonou José porque ele foi injustiçado. Deus não abandonou José porque ele foi preso. Deus não abandonou José porque ele foi esquecido. Deus estava com ele. E se Deus estava com José no processo, isso significa que o processo não tinha poder para destruir o propósito. Essa é uma verdade muito forte. Aquilo que Deus permite no caminho não pode anular aquilo que Deus determinou no propósito. Os irmãos de José tentaram se livrar dele, mas não conseguiram se livrar do plano de Deus. A mentira tentou prender José, mas não conseguiu prender o propósito de Deus. A prisão tentou esconder José, mas não conseguiu impedir a hora de Deus. E quando chegou o tempo certo, Gênesis 41 começou. Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Os magos do Egito não tinham resposta. Os sábios não conseguiam explicar. Todo o sistema de sabedoria humana do Egito falhou diante de um mistério que só Deus podia revelar. E então, o copeiro se lembrou de José. Isso é muito importante. José havia ajudado o copeiro na prisão, interpretando seu sonho. Quando o copeiro foi restaurado ao seu cargo, José pediu que ele se lembrasse dele. Mas Gênesis 40, versículo 23, diz que o copeiro não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Essa frase é dolorosa. José ajudou alguém. José serviu alguém. José foi instrumento de Deus para alguém. E mesmo assim foi esquecido por essa pessoa. Talvez você entenda isso. Talvez você já tenha ajudado pessoas que depois esqueceram de você. Talvez você tenha servido, aconselhado, apoiado, cuidado, orado, e mesmo assim foi deixado de lado. Talvez alguém que poderia abrir uma porta para você simplesmente se esqueceu. Mas Gênesis 41 mostra que quando chega o tempo de Deus, até quem esqueceu precisa lembrar. O copeiro esqueceu José por 2 anos. Mas no dia certo, Deus fez a lembrança voltar. Isso nos ensina outra verdade. Ninguém consegue esquecer para sempre aquilo que Deus decidiu trazer à memória no tempo certo. Quando Deus quer te levantar, Ele sabe tocar nas lembranças certas. Ele sabe mover as pessoas certas. Ele sabe criar as circunstâncias certas. Ele sabe transformar uma crise no palácio em uma porta para quem está na prisão. Faraó teve um problema que José tinha a resposta. E isso é muito forte. Muitas vezes, Deus permite que surja uma necessidade em algum lugar para revelar o preparo que Ele fez em você no secreto. José não foi chamado porque fez campanha. José não foi chamado porque se promoveu. José não foi chamado porque forçou a porta. José foi chamado porque Deus criou uma situação em que o dom que estava nele se tornou necessário. Existe algo que Deus deposita em você no processo que será útil no tempo da promessa. Na prisão, José interpretava sonhos. No palácio, José também interpretou sonhos. Ou seja, aquilo que ele exercitou no lugar escondido foi usado no lugar público. Isso nos mostra que o secreto
é treinamento. Às vezes, você acha que está fazendo algo pequeno, mas Deus está treinando você para algo maior. Você acha que está servindo em um lugar escondido, mas Deus está moldando sua fidelidade. Você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você acha que aquilo não tem importância, mas Deus está formando habilidade, maturidade, sensibilidade, discernimento e dependência. Davi também viveu isso. Antes de enfrentar Golias em público, ele enfrentou leões e ursos no campo, quando quase ninguém via. Em 1 Samuel 17, quando Davi se apresentou diante de Saul, ele disse que Deus o havia livrado das garras do leão e do urso e que também o livraria daquele gigante. Perceba, o que Davi viveu no secreto se tornou argumento de fé no momento público. Antes de Deus colocar Davi diante de Golias, Deus já havia preparado Davi no campo. Antes de Davi ser visto como guerreiro, Deus o treinou como pastor. Antes de Davi vencer diante de Israel, ele venceu batalhas escondidas. Isso se parece muito com José. Antes de José administrar o Egito, ele administrou responsabilidades pequenas. Na casa de Potifar, ele foi fiel. Na prisão, ele foi fiel. E quando chegou ao palácio, ele já tinha sido treinado para lidar com autoridade, pressão, injustiça e responsabilidade. Aqui está uma pergunta importante. Será que você está desprezando o lugar onde Deus está te treinando? Muita gente quer ser usada por Deus em coisas grandes, mas não é fiel nas pequenas. Quer plataforma, mas não quer processo. Quer reconhecimento, mas não quer raiz. Quer autoridade, mas não quer obediência. Quer o palácio, mas murmura na prisão. Mas Jesus disse em Lucas 16, versículo 10, que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Isso é princípio de reino. Deus observa como lidamos com o pouco antes de nos confiar o muito. José foi fiel quando estava longe da família. Foi fiel quando tinha motivos para se amargurar. Foi fiel quando ninguém o aplaudia. Foi fiel quando a vida parecia injusta. E esse é um dos sinais de que Deus está preparando alguém. A pessoa aprende a permanecer fiel mesmo quando a recompensa ainda não apareceu. É fácil falar de fidelidade quando tudo está dando certo. É fácil dizer que confia em Deus quando as portas estão abertas. É fácil cantar quando a resposta chegou. Mas o processo revela o que existe no coração quando nada parece mudar. A prova revela aquilo que a aparência esconde. José poderia ter se tornado amargo. Ele poderia ter dito, se Deus me deu sonhos, por que estou preso? Ele poderia ter desistido da fé, poderia ter se vingado quando teve chance, poderia ter se corrompido no Egito, mas José permaneceu com Deus. Isso não significa que ele não sofreu, não significa que ele não chorou, não significa que ele não sentiu. A Bíblia não apresenta José como uma máquina sem dor. Ele era um homem. Ele tinha memória, família, saudade, feridas, perguntas. Mas ele não permitiu que a dor destruísse sua fidelidade. E aqui está uma grande lição. Deus não prepara pessoas apenas dando informações. Deus prepara pessoas formando o coração. Porque para governar o Egito, José precisaria de muito mais do que inteligência. Ele precisaria de domínio próprio, precisaria de humildade, precisaria de sabedoria, precisaria de discernimento espiritual, precisaria de equilíbrio emocional, precisaria de capacidade para lidar com poder sem se perder. E isso foi formado no processo. Quando José chega diante de Faraó, ele poderia tentar se autopromover. Ele poderia dizer, eu sou o homem que você precisa, eu interpreto sonhos, eu tenho capacidade, eu sou especial, mas não foi isso que ele fez. Em Gênesis 41, versículo 16, José responde a Faraó, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Veja o coração de José. Depois de anos de injustiça, quando finalmente aparece uma oportunidade diante do homem mais poderoso do Egito, José não rouba a glória de Deus.
Ele não usa o dom para alimentar o ego. Ele não diz, eu faço. Ele diz, Deus dará a resposta. Isso mostra que o processo não destruiu a fé de José. Pelo contrário, o processo fortaleceu sua dependência. José saiu da prisão, mas não saiu da presença de Deus. Ele entrou no palácio, mas não deixou Deus do lado de fora. Ele falou com Faraó, mas reconheceu que a resposta vinha do Senhor. Isso é preparo. Porque tem gente que busca tanto a porta, que quando a porta abre, esquece de Deus. Busca tanto a bênção que quando recebe, já não ora como antes. Busca tanto a posição que quando chega lá, começa a achar que foi por mérito próprio. Mas José nos ensina que a pessoa preparada por Deus sabe que o dom vem de Deus, a resposta vem de Deus, a oportunidade vem de Deus e a glória pertence a Deus. Quando Deus prepara alguém para coisas maiores, Ele trata também a motivação. Porque Deus não quer apenas levantar pessoas talentosas. Deus quer levantar pessoas dependentes. Pessoas que sabem que tudo vem dele. Pessoas que não confundem dom com superioridade. Pessoas que não usam a bênção para se exaltar. Pessoas que entendem que o propósito é maior que o ego. José interpretou os sonhos de Faraó. Ele explicou que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Mas José não apenas interpretou, ele também apresentou uma direção prática. Ele orientou Faraó a escolher um homem sábio e prudente para administrar o Egito, a juntar mantimento nos anos bons e preparar o povo para os anos difíceis. Isso revela outra marca do preparo. Deus dá sabedoria para interpretar o tempo e agir com responsabilidade. José não era apenas alguém que sonhava. José era alguém que sabia administrar. E isso é muito importante. Algumas pessoas pensam que espiritualidade é apenas ter visões, sonhos, palavras fortes e emoções profundas. Mas a Bíblia mostra que Deus também forma sabedoria prática. José recebeu revelação, mas também apresentou estratégia. Ele ouviu de Deus, mas também soube organizar celeiros, recursos, tempos e decisões. Isso nos ensina que Deus prepara pessoas espirituais, mas também responsáveis. A fé não elimina planejamento. A direção de Deus não elimina prudência. A confiança no Senhor não elimina sabedoria. José cria em Deus, mas também administrava com excelência. Provérbios 21, versículo 5, diz que os planos do diligente tendem à abundância. Isso mostra que diligência também faz parte da vida de quem teme ao Senhor. Talvez Deus esteja te preparando não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente, mentalmente, profissionalmente, familiarmente, ministerialmente. Talvez Ele esteja ensinando você a administrar melhor o tempo, a falar melhor, a ouvir melhor, a lidar melhor com pessoas, a ser mais paciente, a ser mais firme, a ser mais humilde, a ser mais constante. Porque coisas maiores exigem estrutura maior. Uma árvore só suporta frutos se tiver raiz. Uma casa só suporta peso se tiver fundamento. Uma pessoa só suporta certas bênçãos se tiver maturidade. Por isso, às vezes Deus não está negando o que você pediu. Ele está preparando você para não ser destruído por aquilo que pediu. Essa frase precisa entrar no coração. Deus não tem pressa de te levantar se o levantamento puder te derrubar. Nós temos pressa. Deus tem propósito. Nós queremos chegar logo. Deus quer formar direito. Nós queremos a resposta. Deus quer formar o caráter que vai sustentar a resposta. E quando José termina de falar, Faraó reconhece que havia nele o Espírito de Deus. Em Gênesis 41, versículo 38, Faraó pergunta: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Isso é impressionante. Um rei pagão percebe algo diferente em José. José não precisou gritar espiritualidade. A presença de Deus nele se tornou visível pela sabedoria, pela postura, pela clareza, pela mansidão e pela direção que ele carregava.
Aqui existe uma lição muito importante. Quando Deus prepara alguém, a presença dele começa a aparecer no modo como essa pessoa vive, fala, decide e responde às pressões. Não é apenas sobre dizer que tem Deus, é sobre carregar marcas de Deus. José carregava sabedoria. Daniel também carregava. Em Daniel 6, versículo 3, a Bíblia diz que Daniel se distinguia porque nele havia um espírito excelente. Daniel estava na Babilônia, em ambiente contrário, mas havia algo nele que o diferenciava. Ele tinha excelência, fidelidade, constância, vida de oração e temor a Deus. Isso nos mostra que Deus pode preparar pessoas fiéis mesmo em ambientes difíceis. José foi preparado no Egito, Daniel foi preparado na Babilônia, Esther foi preparada no palácio da Pérsia. Moisés foi preparado no deserto, Davi foi preparado no campo. Paulo foi preparado em anos de formação antes de exercer plenamente seu ministério. O lugar difícil não impede Deus de trabalhar. Às vezes, o lugar difícil é justamente a escola onde Deus está te formando. Moisés passou 40 anos no Egito e depois 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Talvez ele pensasse que o deserto era apenas esquecimento. Mas Deus estava tirando do coração de Moisés a confiança na força humana, para depois usá-lo como instrumento de libertação. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas não foi imediatamente colocado no trono. Ele teve que esperar, teve que fugir, teve que ser perseguido por Saul, teve que aprender a não matar Saul quando teve oportunidade. Isso mostra que Deus estava formando não apenas um guerreiro, mas um rei segundo o seu coração. E José também foi assim. Deus não estava apenas preparando José para interpretar um sonho. Deus estava preparando José para salvar uma nação da fome, preservar sua família e manter viva a linhagem pela qual, no futuro, viria o Messias. José não sabia de tudo isso quando estava na prisão. Ele não entendia toda a extensão do plano. Ele via pedaços. Deus via o todo. E aqui está outra verdade. Você pode não entender agora, mas Deus sabe para onde está conduzindo sua história. Nós enxergamos capítulos. Deus enxerga o livro inteiro. José talvez visse apenas a cova, a escravidão, a prisão e o esquecimento. Mas Deus via o Egito, os celeiros, a fome, a preservação da família de Jacó e o cumprimento de promessas antigas. Romanos 8, versículo 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas. Injustiça não é boa. Traição não é boa. Dor não é boa. Esquecimento não é bom. Mas Deus é poderoso para fazer até as coisas ruins cooperarem dentro do seu propósito. Foi isso que José entendeu anos depois. Em Gênesis 50, versículo 20, ele disse aos seus irmãos: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem." Essa é uma das declarações mais profundas da vida de José. Ele não negou o mal. Ele disse: "Vocês intentaram mal." Mas ele também reconheceu a soberania de Deus. Deus transformou isso em bem. Isso é maturidade espiritual. Maturidade não é fingir que não doeu. Não é dizer que a injustiça foi certa. Não é chamar o mal de bem. Maturidade é reconhecer que o mal dos homens não é maior que o propósito de Deus. O que fizeram contra José foi errado, mas Deus foi maior. E talvez você precise ouvir isso. O que fizeram contra você pode ter sido errado, mas Deus ainda é maior. A porta que fecharam pode ter sido injusta, mas Deus ainda é maior. A palavra que disseram pode ter ferido, mas Deus ainda é maior. A demora pode ter sido difícil, mas Deus ainda é maior. O esquecimento humano pode ter pesado, mas Deus ainda é maior. Quando Deus está preparando você, Ele também ensina você a não ficar preso às pessoas que te feriram.
José poderia ter chegado ao governo do Egito com sede de vingança, mas ele chegou com maturidade. Quando reencontrou seus irmãos, ele chorou, ele sentiu, ele enfrentou a memória. Mas no final, ele entendeu que Deus havia conduzido sua vida para um propósito maior. Isso mostra que uma das coisas maiores para as quais Deus nos prepara não é apenas uma posição, é um coração curado. Porque de que adiantaria José estar no trono, mas continuar escravo da amargura? De que adiantaria ter autoridade sobre o Egito, mas não ter domínio sobre o próprio coração? De que adiantaria governar celeiros, mas ser governado pela vingança? Deus não queria apenas colocar José no palácio. Deus queria formar José por inteiro. E talvez Deus esteja fazendo isso com você. Talvez Ele esteja trabalhando em áreas que você nem percebe. Ele está tratando pressa, está tratando orgulho, está tratando medo, está tratando dependência de aprovação, está tratando mágoas, está tratando impulsividade, está tratando insegurança, está tratando comparações, está tratando motivações escondidas, porque Deus não prepara apenas as mãos para realizar, Ele prepara o coração para suportar. Quando Faraó coloca José sobre o Egito, a mudança é impressionante. José sai da prisão e recebe autoridade, recebe roupas novas, recebe um anel, recebe posição, recebe honra. Aquilo que parecia impossível acontece de repente. Isso nos ensina que Deus pode mudar uma estação rapidamente, mas Ele geralmente prepara a pessoa lentamente. A virada pode ser rápida. O preparo costuma ser longo. Em um dia, José saiu da prisão e entrou no palácio, mas ele não foi formado em um dia. A porta abriu rapidamente, mas o caráter foi moldado por anos. E esse é o ponto que muita gente não entende. A pessoa olha para alguém sendo levantado e pensa, foi de repente. Mas não viu o tempo de processo, não viu as lágrimas, não viu a espera, não viu as renúncias, não viu as batalhas internas. Não viu os anos de fidelidade, quando ninguém estava olhando. Aquilo que aparece de repente diante dos homens, muitas vezes foi construído lentamente diante de Deus. Por isso, não despreze os dias pequenos. Zacarias 4, versículo 10, diz para não desprezar o dia das coisas pequenas, porque Deus começa muitas coisas grandes de maneira pequena. Uma semente é pequena, uma raiz é escondida. Um treinamento parece simples, uma obediência diária parece comum, mas Deus usa constância para formar destino. Você talvez esteja em uma fase pequena agora, pequena aos olhos dos outros, pequena em reconhecimento, pequena em resultados, pequena em recursos, pequena em portas, pequena em visibilidade. Mas se Deus está nesse processo, o pequeno não é inútil. O pequeno pode ser escola. O pequeno pode ser raiz, o pequeno pode ser treinamento, o pequeno pode ser proteção, o pequeno pode ser preparo. José não sabia, mas a prisão estava conectada ao palácio. Davi não sabia, mas o campo estava conectado ao trono. Moisés não sabia, mas o deserto estava conectado ao êxodo. Esther não sabia, mas sua posição estava conectada à preservação de um povo. E talvez você ainda não saiba, mas o lugar onde você está hoje pode estar conectado a algo que Deus ainda vai revelar. Mas existe uma pergunta importante. Como devemos viver enquanto Deus nos prepara? Primeiro, permaneça fiel onde você está. José foi fiel na casa de Potifar, foi fiel na prisão, foi fiel diante de Faraó. Ele não esperou estar no lugar ideal para agir com excelência. Ele foi fiel no lugar possível. Muita gente diz, quando Deus abrir uma porta, eu serei mais sério. Quando Deus me honrar, eu vou me dedicar. Quando a situação melhorar, eu vou servir melhor. Quando eu tiver mais oportunidade, eu vou mudar. Mas a fidelidade começa agora. A fidelidade de José na prisão fazia parte do caminho para o palácio. A fidelidade de Davi no campo fazia parte do caminho para o trono.
A fidelidade de Daniel em ambiente pagão fazia parte do testemunho que Deus levantaria na Babilônia. Não espere chegar em um lugar grande para ter um coração fiel. Seja fiel agora. Segundo, não permita que a dor corrompa seu coração. José sofreu, mas não se tornou uma pessoa amarga e vingativa. Isso não é simples. A dor tenta endurecer a alma. A injustiça tenta gerar cinismo. O esquecimento tenta matar a esperança. A traição tenta fechar o coração. Mas quem está sendo preparado por Deus precisa cuidar do coração. Provérbios 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração não é negar a dor, é não deixar a dor virar senhora da sua vida. É levar a dor para Deus. É permitir que Deus cure, ensine, fortaleça e conduza. Terceiro, aprenda no processo. Nem todo processo é apenas para passar. Alguns processos são para aprender. José aprendeu administração, aprendeu dependência, aprendeu sabedoria, aprendeu a lidar com autoridade, aprendeu a interpretar tempos, aprendeu a esperar, aprendeu a perdoar. Se você apenas reclama do processo, pode perder as lições do processo. Pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer formar em mim nesta fase? Que área do meu coração precisa ser tratada? Que tipo de maturidade o Senhor está construindo? Que obediência o Senhor está me ensinando? Quarto, não confunda silêncio com ausência. Houve períodos na vida de José em que o texto bíblico não registra grandes manifestações visíveis. Mas Deus estava trabalhando. Nem sempre Deus explica cada etapa. Nem sempre Ele mostra o plano inteiro. Nem sempre Ele responde no nosso tempo. Mas silêncio não significa abandono. Isaías 64, versículo 4, diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Muitas vezes, enquanto você espera, Deus trabalha. Você não vê, mas Ele está conduzindo. Você não entende, mas Ele está alinhando. Você não percebe, mas Ele está preparando. Quinto, quando a porta abrir, dê glória a Deus. José, diante de Faraó, não roubou a glória. Ele disse que a resposta vinha de Deus. Esse é um sinal de alguém preparado. A pessoa preparada sabe que o processo não era para inflar o ego, mas para revelar o propósito de Deus. Quando Deus te abençoar, continue humilde. Quando Deus abrir portas, continue dependente. Quando Deus te levantar, continue servo. Quando Deus te confiar algo maior, lembre-se de quem sustentou você quando ninguém via. Porque a maior tragédia não é apenas nunca chegar ao lugar da promessa. A maior tragédia é chegar e perder o coração no caminho. José chegou, mas não se perdeu. Foi levantado, mas continuou reconhecendo Deus. Recebeu autoridade, mas não abandonou o propósito. Teve poder, mas também teve sabedoria. E isso mostra que Deus realmente o havia preparado. Agora pense na sua própria vida. E se essa fase não for apenas atraso? E se essa espera não for inútil? E se Deus estiver usando esse processo para formar algo que você ainda não consegue enxergar? E se essa porta fechada estiver protegendo você? E se esse tempo escondido estiver criando raízes? E se essa dor, que Deus não causou como maldade, estiver sendo transformada por Ele em maturidade? E se Deus estiver preparando você para algo que exige uma versão mais firme, mais sábia, mais humilde e mais dependente dEle? A história de José nos ensina que Deus não desperdiça processos. Ele não desperdiçou a cova, não desperdiçou a escravidão, não desperdiçou a prisão, não desperdiçou o esquecimento, não desperdiçou a espera, não desperdiçou as lágrimas. Tudo foi usado dentro de um plano maior. E quando chegou o tempo certo, José entendeu que sua vida não era apenas sobre ele. Deus não estava preparando José apenas para realizar um sonho pessoal. Deus estava preparando José para salvar vidas. Isso é muito importante.
Quando Deus prepara você para coisas maiores, essas coisas maiores não são apenas sobre você receber mais, são sobre você servir melhor. A bênção de Deus não termina em você. Deus abençoa para que você seja instrumento. Deus cura para que você console. Deus ensina para que você ensine. Deus fortalece para que você fortaleça. Deus levanta para que outras pessoas sejam alcançadas. José foi levantado para alimentar uma nação. Esther foi colocada no palácio para interceder por seu povo. Davi foi chamado para liderar Israel. Paulo foi transformado para anunciar o Evangelho. O propósito de Deus sempre é maior que a nossa realização pessoal. Por isso, quando você pedir a Deus coisas maiores, esteja disposto também a ser preparado para servir de forma maior. Porque Deus não prepara pessoas apenas para brilhar. Deus prepara pessoas para carregar responsabilidade. E talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: não desista no processo. Não abandone a fé na prisão. Não jogue fora sua fidelidade porque alguém te esqueceu. Não permita que a demora mate sua esperança. Não pense que o tempo escondido é tempo perdido. Se Deus está com você, o processo não é o fim da sua história. A prisão não foi o fim de José. O deserto não foi o fim de Moisés. O campo não foi o fim de Davi. A cova dos leões não foi o fim de Daniel. A cruz não foi o fim de Cristo. Deus sabe transformar cenários de aparente derrota em testemunhos de vitória. Mas enquanto a resposta não chega, permaneça. Permaneça fiel. Permaneça orando. Permaneça aprendendo. Permaneça obedecendo. Permaneça com o coração em Deus. Permaneça servindo no pouco. Permaneça plantado. Porque no tempo certo, Deus sabe chamar José da prisão. Deus sabe levantar Davi do campo. Deus sabe tirar Moisés do deserto. Deus sabe honrar quem permaneceu fiel quando ninguém viu. Gálatas 6, versículo 9 diz: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Observe a frase, a seu tempo. Existe um tempo. José teve seu tempo. Davi teve seu tempo. Esther teve seu tempo. Daniel teve seu tempo, e você também precisa confiar que Deus conhece o tempo certo. A espera não é fácil, o processo não é confortável. Ser preparado por Deus muitas vezes dói, mas nada que Deus trabalha em você é em vão. Talvez hoje você esteja pedindo para Deus mudar a situação, mas Deus está dizendo: antes de mudar a situação, eu estou fortalecendo você. Antes de abrir a porta, eu estou criando estrutura. Antes de entregar algo maior, eu estou preparando seu coração. Porque Deus não quer apenas te levar a um lugar. Ele quer formar em você alguém que carregue a presença dele nesse lugar. Então, quando você olhar para Gênesis 41, não veja apenas José sendo exaltado. Veja José sendo revelado depois de anos de preparo. Veja que o palácio não começou no palácio. Começou na fidelidade escondida. Começou na integridade quando ninguém via. Começou na dependência de Deus quando tudo parecia contrário. E se Deus fez isso com José, Ele também pode trabalhar na sua vida. Não da mesma forma, não com os mesmos detalhes, não com o mesmo chamado, mas com o mesmo princípio. Deus prepara pessoas antes de confiar coisas maiores. E talvez a pergunta não seja apenas: Deus vai me levar para algo maior? Talvez a pergunta seja: estou permitindo que Deus me prepare? Estou aprendendo no processo? Estou guardando meu coração? Estou sendo fiel no pouco? Estou dando glória a Deus? Estou deixando Deus tratar minhas motivações? Estou permanecendo mesmo quando ainda não vejo o resultado? Porque a preparação de Deus não é perda de tempo, é construção de fundamento, e fundamento quase ninguém vê, mas sem fundamento nada permanece. O palácio vê a honra, mas Deus viu a prisão. O Egito viu o governador, mas Deus viu o servo fiel. Faraó viu a sabedoria,
Mas Deus viu o coração tratado, as pessoas viram a virada, mas Deus viu o processo inteiro e Deus também vê você. Ele vê sua luta, vê sua oração, vê sua fidelidade, vê as lágrimas que você não mostra, vê as renúncias que ninguém aplaude, vê quando você escolhe obedecer mesmo cansado, vê quando você continua crendo mesmo sem entender. E no tempo certo, aquilo que Deus está formando no secreto vai fazer sentido. Talvez não do jeito que você imaginou, talvez não no tempo que você planejou, mas de uma forma que revele que Deus sempre esteve conduzindo. Por isso, não abandone o processo. Se você está na fase da cova, Deus ainda está presente. Se você está na fase da casa de Potifar, seja fiel. Se você está na fase da prisão, continue servindo. Se você está na fase do esquecimento, confie que Deus sabe o dia de fazer alguém lembrar. Se você está diante de Faraó, dê glória a Deus. Se você chegou a uma posição de honra, use essa posição para cumprir propósito, porque tudo que Deus entrega tem uma missão. José não foi preparado apenas para ser honrado, ele foi preparado para alimentar, para preservar, para administrar, para salvar vidas. E talvez Deus esteja te preparando não apenas para você vencer, mas para que através da sua vida outras pessoas também sejam alcançadas. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Deus está me preparando. Escreva isso como uma declaração de fé. Não porque o processo é fácil, mas porque você crê que Deus não perdeu o controle da sua história. E me diga também nos comentários, qual parte da história de José mais falou ao seu coração? A espera? A prisão? O esquecimento? A virada? A fidelidade? O perdão? Que essa palavra fortaleça sua fé e te lembre que Deus trabalha até quando você não consegue ver. Agora, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que ouviu esta mensagem até aqui. Tu conheces a história de cada uma delas. Tu sabes quem está passando por um tempo de espera. Tu sabes quem se sente esquecido, injustiçado, cansado ou sem entender o caminho. Tu sabes quem tem promessas no coração, mas hoje só consegue enxergar a prisão, a demora e o silêncio. Pai, fortalece essa pessoa. Ajuda-a a entender que o processo não é o fim. Ajuda-a a permanecer fiel, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Guarda o coração dela contra a amargura, contra a desistência, contra a incredulidade e contra a comparação. Senhor, assim como tu estavas com José na casa de Potifar e também na prisão, que essa pessoa perceba que a tua presença está com ela agora. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, que ela não perca a fé. Mesmo que alguém tenha esquecido dela, que ela se lembre que o Senhor nunca esquece. Prepara o coração dela para aquilo que o Senhor deseja fazer. Forma caráter, forma humildade, forma sabedoria, forma dependência, forma maturidade. Ensina essa pessoa a ser fiel no pouco, para que no tempo certo ela esteja preparada para o muito, e quando a porta se abrir, que ela nunca se esqueça de dar glória ao Senhor. Que ela entenda que toda bênção vem de ti, toda resposta vem de ti e todo propósito deve voltar para ti. Eu oro também por quem precisa voltar para Deus, por quem se afastou, esfriou na fé, deixou o pecado dominar, perdeu a esperança ou se sente longe da presença do Senhor. Que hoje seja um dia de retorno, que essa pessoa entregue a vida a Jesus, peça perdão, recomece e seja restaurada pela graça do Senhor. Senhor, faz deste processo um testemunho. Transforma a dor em maturidade. Transforma a espera em crescimento. Transforma lágrimas em dependência e, no tempo certo, mostra que nada foi em vão. Em nome de Jesus. Amém.